Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 5 do Colégio Naval de 1990. O número de polígonos regulares, tais que quaisquer de suas diagonais que passam pelo seu centro formam entre si ângulo expresso em graus por número inteiro, é qual dessas alternativas? Então, antes de começarmos esse problema, eu vou colocar no quadro dois polígonos. Este aqui à esquerda é um polígono de 8 lados, ou seja, o nosso octógono. Este polígono à direita, o pentágono, é um polígono regular com 5 lados. E note que este polígono aqui à direita ele possui uma quantidade ímpar de lados. E nós sabemos que todo polígono que possui uma quantidade ímpar de lados, ele não vai possuir nenhuma diagonal que passa pelo seu centro, né? Por exemplo, aqui estamos diante do pentágono, né? Ele tem esta diagonal aqui, ó, que não passa pelo centro, esta outra diagonal que não passa pelo centro, esta não passa pelo centro, esta não passa pelo centro. Perceba que nenhuma diagonal do pentágono passa pelo seu centro. Então vamos colocar no quadro as diagonais do octógono. Temos aqui essas 4 diagonais, a diagonal azul, verde, vermelha e roxa. E perceba que o octógono ele possui 8 lados. E note que ele possui 4 diagonais que passam pelo centro. Se você perceber, o hexágono ele possui 6 lados. E ele vai possuir 3 diagonais que passam pelo centro. É a metade, ó. Ó, de novo, o octógono tem 8 lados e 4 diagonais. 4 é a metade de 8. O hexágono ele possui 6 lados e 3 diagonais. O 3 é a metade do 6. Né? Por exemplo, o quadrado ele possui 4 lados e 2 diagonais que passam pelo centro. Então, quando nós estamos diante de um polígono regular que tem uma quantidade par de lados, ou seja, o número de lados dele é da forma 2 vezes n, em que n é um número natural, então a quantidade de diagonais deste polígono vai ser a metade, ou seja, vai ser n. Então, isso sempre acontece com os polígonos regulares com uma quantidade par de lados. Ele possui sempre um número de diagonais que é a metade do número de lados do polígono. Perceba o seguinte, ó, que no caso aqui do octógono, o que nós queremos pelo problema? A gente quer analisar se esses ângulos entre essas diagonais que passam pelo centro são ângulos inteiros, né? Por exemplo, a gente quer analisar se este ângulo aqui é inteiro, né? Entre a diagonal azul e verde, e a gente também deseja que este ângulo entre a diagonal azul e vermelha, né? Sejam ângulos inteiros. Nós queremos encontrar todos os polígonos regulares que satisfaçam essa propriedade, cujos ângulos entre essas diagonais que passam pelo centro sejam números inteiros. Note que, no caso aqui do octógono, nós temos este ângulo entre essas duas diagonais, e perceba que, se este ângulo aqui ele fosse inteiro, obrigatoriamente, o ângulo entre essas duas diagonais, entre a diagonal azul e vermelha, também seria um número inteiro. E por que seria um número inteiro? Porque esses ângulos são todos iguais, né? O polígono é regular, então esses ângulos centrais são todos iguais. Logo, se este ângulo aqui é um ângulo inteiro, então este ângulo, que é a soma deste mais este, vai ser também um ângulo inteiro. Portanto, para a gente tentar descobrir qual é a resposta do nosso problema, a gente vai ter que pegar todos os polígonos regulares que têm uma quantidade par de lados e analisar se este ângulo aqui, ó, é um ângulo inteiro, né? Basta a gente analisar esses ângulos centrais. Ou seja, a gente vai ter que pegar 360 graus, porque este ângulo todo aqui é 360 graus, né? Se a gente somar este mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse e assim por diante, né? Então tudo isso dá 360 graus. E nós precisamos dividir o 360 graus pela quantidade de ângulos que existem aqui, ó. Mais essa quantidade de ângulos que existem aqui dentro, formado por essas diagonais que passam pelo centro, é justamente a quantidade de lados do nosso polígono. No caso do octógono, existem 8 ângulos aqui, né? 8 ângulos. No caso de um polígono regular que possui 2n lados, ou seja, 2n ângulos aqui dentro, né, uma quantidade par de ângulos, então a gente vai ter que pegar o 360
e dividir por 2 vezes n, né? E daí quando a gente faz 360, que é tudo, e divide pela quantidade de ângulos que existem aqui dentro desse polígono, né? Ângulos centrais, a gente vai descobrir qual é o valor de cada um desses ângulos. Então, e nós queremos que isso daqui pertença ao conjunto dos números naturais. A gente quer que essa expressão seja natural, a gente quer que esses ângulos centrais, formados pelas diagonais que passam pelo centro, queremos que estes ângulos sejam números inteiros, né? Nesse caso aqui a gente quer que esses ângulos sejam números naturais. Mas perceba que 360 dividido por 2n, a gente pode simplificar, dá 180 dividido por n, né? Cancelando aqui, né? O 360 com 2, 360 dividido por 2 dá 180. Queremos, portanto, que 180 dividido por n seja um número natural. Mas note que o n, ele varia entre esses elementos aqui, né? O n é um número natural. É 1, 2, 3, 4, qualquer desses números, né? Para que um número seja par, este n, ele tem que variar entre o conjunto dos números naturais, né? Por exemplo, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. E perceba o seguinte, aqui n não pode ser igual a 1. Por que o n de cara não pode ser igual a 1? Porque se o n for igual a 1, então nós temos um polígono com 2 vezes 1 lados, ou seja, com 2 lados, e não existe polígono com 2 lados. Então nós já descartamos, né, n igual a 1. Mas, olhando para cá, perceba que para que o 180 dividido por n seja um número natural, obrigatoriamente este n ele tem que ser um divisor de 180. Ou seja, nós queremos descobrir todos os números n naturais que são divisores de 180. E para isso a gente vai usar o recurso da análise combinatória e de divisibilidade. Nós vamos pegar o 180 e vamos fatorá-lo em números primos. Então 180 dividido por 2 é igual a 90. 90 dividido por 2 dá 45. 45 dividido por 3 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Em outras palavras, o 180 ele pode ser escrito como 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. E agora como é que a gente vai fazer para descobrir a quantidade de divisores do 180? Bom, os divisores de 180 são esses aqui, ó. Vou colocar até aqui embaixo, ó, divisores de 180. Eles são números da forma 2 elevado na x, vezes 3 elevado na y, vezes 5 elevado na z. Quem é o x, quem é o y e quem é o z? O x, ele pode assumir estes valores apenas, 0, 1 ou 2. Né? Para ser um divisor de 180, o divisor ele tem que ter esta cara e o x não pode ser igual a 3, por exemplo. Porque se a gente colocar x igual a 3, então a gente vai ter uma potência 2 ao cubo. Né? E se você pegar 180 e dividir por este número, com uma potência 3, aqui com expoente 3, a divisão de 180 por esse número não vai ser um número inteiro. Né? Porque essa potência aqui, 2 do 180, ele é igual a 2, né? Esse expoente é igual a 2. Então o x só pode assumir esses valores para que, de fato, isso aqui seja um divisor de 180. O y também. O y só pode variar entre 0, 1 e 2. E o z só pode variar entre os números 0 e 1. Né? Porque, por exemplo, se o z for igual a 2, ao você fazer a divisão de 180 por este número com z igual a 2, você não vai obter o número inteiro. Então, essas são as possibilidades para x, y e z. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai usar o recurso da análise combinatória. O que nos diz isso? Né? A gente quer saber a quantidade de divisores do 180. Então a gente faz o seguinte, a gente coloca o x aqui, o y e o z nessa posição. E nós perguntamos o seguinte, né? Quantas são as possibilidades que existem para x? São 3, 0, 1 ou 2. Quantas são as possibilidades que existem para y? São 3, 0, 1 ou 2. Quantas são as possibilidades que existem para z? São 2, né? 0 ou 1. E daí, pelo princípio multiplicativo da análise combinatória, vão existir 3 vezes 3 vezes 2, 18 divisores do 180. Né? Existem exatamente 18 divisores positivos
do número 180. Mas, dentre esses divisores, dentre esses 18 divisores, nós não queremos 1, né? Que é o divisor número 1, né? Porque 1 é um divisor de qualquer número, né? 1 é divisor de 180 em particular. Só que não queremos que o n seja igual a 1, queremos que o n seja diferente de 1. Por quê? Porque já vimos isso, ó. Se n for igual a 1, então a quantidade de lados do nosso polígono seria 2, né? O que não faz sentido. Então, nós queremos o quê? 17 divisores apenas, e não 18. A gente tem que descartar este divisor número 1 aqui. E, portanto, a nossa resposta vai ser o quê? Vai ser igual a 17. Existem 17 polígonos regulares com diagonais que passam pelo centro, cujo ângulo entre essas diagonais é expresso por número inteiro. E, portanto, a nossa resposta vai ser a letra A. Lembre que a gente precisa tirar, justamente desses 18, o divisor número 1, né? Daí a gente chega nesse valor 17 aqui. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Até mais!